Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje eu vou fazer 5 tutoriais de 5 pinturas fáceis de fazer com giz pastel oleoso. E vocês vão ver como é simples, como é fácil e que não precisa de tantas coisas. Na verdade, praticamente todas as pinturas vão ser feitas com as mesmas cores. E acredito que você nem precisa de uma caixa de 50 cores, acredito que uma de 24 cores já dê pra fazer. Mas antes de tudo eu vou ensinar a fazer os desenhos. A gente vai começar fazendo o pudim. E o pudim é muito simples, você vai começar fazendo como se fosse um cone, só que sem a ponta de cima, obviamente. E para fazer o morango em cima é como se você fosse fazer um triângulo com as pontas arredondadas. E aí coloca as folhinhas, eu coloquei 3, mas você pode colocar mais se você quiser. Aí eu apago essas laterais para dar uma arredondadinha, para não ficar tão pontudo, né? Porque o pudim ele é mais arredondadinho. E eu venho o desenho da cauda desse jeito aí, que basicamente eu vou puxando uns pingos pra baixo e fazendo como se ele tivesse escorrido, tá vendo? Faz do jeitinho que tô fazendo aí. E por último, a última coisa que eu faço é ir apagando essas linhas que ficam sobrando, né? Que é praticamente fazer a limpeza do desenho, né? Que a gente chama. É só apagar essas outras linhas e dar uma reforçada nas linhas que acabaram apagando junto. E aí fica só o desenho. Agora a gente vai fazer o bolo, que é bem simples também. Você vai fazer como se fosse um triângulo, mas deitado. Desce 2 linhas retas, fecha embaixo. E aí você vai fazer essa lateralzinha aí e 2 aberturas, assim como se fosse a parte do recheio do bolo. Pra gelatina, a gente vai fazer quase a mesma coisa do pudim no início, né? É como se fosse um cone também, sem a ponta de cima. E aí vai mudar agora, que a gente vai começar a colocar essas barriguinhas, tá vendo? A gente vai fazer 6 barriguinhas e aí vai começar a puxar pra cima. Então, puxou pra cima lá, ligando no topo, faz mais uma barriguinha, liga de novo. E aí você vai fazer isso até chegar lá do outro lado. É só ir fazendo essa mesma sequência. Esses desenhos, eles são bem fáceis, na verdade. Acho que o que a gente tem que pensar mais é na pintura mesmo. E aí, é só colocar esse detalhezinho e fazer a limpeza novamente. É muito importante você apagar essas linhas que ficam sobrando para você não acabar confundindo depois. Agora, o morango é o mesmo jeito que a gente desenhou ali no pudim, né? Você vai fazer como se fosse um triângulo com as pontas arredondadas também. Não precisa ser um negócio retinho, você pode fazer mais desuniforme. E as folhas eu também não faço certinho não, tá vendo? Eu vou fazendo bem aleatoriamente, que eu acho que dá uma naturalidade maior. E por último, a gente vai desenhar o tomate, que também é super simples. Você vai fazer um círculo, que não precisa ser um círculo perfeito, faz o cabinho também. Vocês vão vendo que eu faço tudo bem tortinho mesmo, não precisa ficar nada reto. E eu vou fazer essas 5 folhinhas bem aleatoriamente também, não precisa ficar nada perfeito. E por último, eu só dou aquela limpeza, que é super importante, como eu já falei pra vocês. E assim ficou todos os desenhos que a gente vai fazer hoje. E agora a gente vai pintar. Eu vou usar esse giz de 12 cores aí da Pentel, que eu vou precisar do branco dele porque da minha outra caixa acabou. Mas se você tiver uma caixa de 16 cores ou de 24 cores, você consegue fazer esses desenhos tranquilamente, porque ela vai ter o vermelho. E o outro giz que eu vou usar é esse daí da Gallery, só que se vocês estiverem usando da Pentel, é só ir seguindo as cores mesmo que eu tô usando, porque não são tantas cores diferentes assim não. Então, materiais separados, bora pra pintura. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma limpada, né, passar um limpa-tipos, ou então você pode passar uma borracha pra suavizar as linhas. E eu vou começar passando branco nesses espaços que ficam vazios aí, onde não tem a cauda do pudim, tá? Então, eu vou passando branco, pode passar com força pra preencher bem esses espaços. E aí, a cauda eu vou começar a pintar com vermelho. Você pode pintar com um pouco mais de pressão para ele preencher bem todos os espaços. E aí eu vou vir com o rosa e pintar essa lateral, somente essa lateral do morango. No meio eu vou passar o mesmo vermelho que eu passei na cauda e na outra lateral eu vou passar um vermelho mais escuro. Então eu volto com rosa e dou uma clareada, porque a luz ela tá vindo dessa direção aqui. Então essa parte tem que ser mais clara e a parte de lá tem que ser mais escura. Então eu vou passando rosa para dar uma clareada nessa área aqui. E do outro lado, que seria o lado da sombra, eu venho passando um vermelho mais escuro. Só que quando eu tava pintando, eu percebi que esse vermelho, ele é praticamente no mesmo tom, né? Ele não muda tanto. Então, pra escurecer, eu decidi passar o marrom e depois vim esfumando com o vermelho, porque isso ajuda a intensificar mais, ou melhor, escurecer mais esse marrom, né?
Então, façam isso se você não tiver outro tom de vermelho, ou se for o seu caso também, igual o meu, que o vermelho é praticamente da mesma cor. O vermelho escuro é praticamente da mesma cor do vermelho claro. E agora com aquele rosinha, eu volto pra dar uma acendida de novo, porque quando a gente vai esfumando, acaba apagando, então eu vou acender de novo essa parte. Passar o marrom ali também pra dar uma escurecida e esfumar com o vermelho novamente. E agora, pra fazer as folhinhas, eu vou usar 2 tons de verde, um mais claro e um mais escuro. E eu vou começar pintando as 2 primeiras folhinhas do verde claro e a última de verde escuro. E para fazer a sombra da parte branca, eu vou usar o roxo. Então, eu vou passar o roxo nessa lateral, assim, dessa parte aqui do pudim. Vamos começar pelo meio, né? Então, eu passo nessa lateral e na próxima eu vou passar inteiro, na parte inteira, só que com a mão mais leve, para não ficar tão forte. E aí eu venho com o branco e vou esfumando tudo. Lembrando que para esfumar, a gente sempre usa os movimentos circulares, tá? Nunca vai passando, assim, com muita força, senão pode arrancar. Ou então você faz com a mão bem suave para não acabar arrancando a cor de baixo ou fazendo movimentos circulares. E na outra lateral, mais distante da luz, eu vou usar o cinza para ficar um pouco mais escuro e dar uma característica melhor para a sombra. E aí só vem esfumando com o branco de novo, do mesmo jeito. Vou reacender algumas partes com o marrom e para fazer a parte de baixo, como se fosse uma sombra também, né? Eu vou usar o roxo. E fazer uns detalhes também na divisão entre o roxo e o vermelho, só para não ficar tão marcado, sabe? Esse roxo com o vermelho, porque eu achei esse roxo muito próximo, assim. Desse lado, eu vou dar uma esfumadinha no vermelho mesmo, pra cima do branco. E aí, pra fazer as partes mais claras, eu vou usar essa técnica de espatulado, que basicamente você vai pegar um papel, passa o giz branco no papel, passa bastante, pode passar o giz com bastante força. Você vem com uma espátula, se você não tiver uma espátula, você pode usar uma colher, o cabo de uma colher, e aí você vem passando o giz já nessa consistência mais pastosa para fazer essas características mais brilhantes, sabe? Mas se você não quiser fazer assim também, você pode fazer com caneta gel, tinta guache, mas eu quis fazer com giz dessa vez, só para mostrar essa técnica para vocês que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Agora, a gente vai passar para a segunda pintura, que é o morango. A gente vai começar passando uma base de rosa claro em todo o morango. E depois a gente vem com aquele mesmo vermelho que a gente usou e vai esfumando esse rosa claro, fazendo movimentos circulares também. Agora, com o amarelo, ou melhor, laranja, claro, né? Tipo um amarelo alaranjado, eu vou acendendo um pouco dessa lateral e vou passar o marrom no meio para dar uma profundidade e esfumo com o vermelho de novo, para dar aquele vermelho mais escuro que vocês já sabem. Faço alguns pontos de iluminação com o branco e com o marrom mais puxado para um terracota, eu vou fazer aquela mesma técnica de espatulado e vou passar o giz no papel normalmente, depois eu venho com a espátula e vou fazendo aquela sementinha que tem no morango, sabe? Vou usar um laranja também na parte que tá mais escura e o branco. Aí você vai intercalando essas 3 cores. Ali eu só vou acender um pouco essa lateral, porque acaba apagando, né, conforme a gente vai mexendo. E eu vou fazer agora a mesma técnica para acender pontos de iluminação, né, com o branco ali na parte de cima. Para as folhas, eu só passei o verde claro e o verde escuro bem na raizinha da folha, sabe? E aí acendi também algumas partes, mas não é obrigatório, tá? E aí são as cores que eu usei para fazer esse morango, bem facinho, né? E ficou assim o nosso morango. Agora a gente vai para a terceira pintura, que é o bolo Red Velvet. E a gente vai começar pintando essa parte do recheio e a parte de cima, passando branco em tudo praticamente. E é só passar com bastante força. E esses espaços que sobraram, a gente só vai passar o vermelho. Depois a gente vem colocando no meio um pouquinho de marrom, aquele mesmo marrom que a gente usou nas outras pinturas, e esfumando com o vermelho de novo. Assim a gente consegue dar uma profundidade melhor. E aí a gente vai fazer aquela mesma técnica do espatulado, só que essa aqui é um espatulado mais intenso, porque a gente vai precisar de mais branco. A gente faz várias passadas de espátulas, como se a gente estivesse passando um creme mesmo no bolo, tá? Então, você vai precisar de branco, bastante branco. E eu recomendo que você não tenha muito medo de gastar o seu branco, porque muita gente não faz porque tem medo de gastar, né? Mas o giz, se acabar, você pode comprar uma caixinha de 7 cores que custa ali, sei lá,
Custa uns R$7, uma caixinha de 7 cores, que vem o branco também, e você consegue repor esse branco. É isso que eu faço quando eu preciso do branco. Ou então tem algumas marcas que também vendem só as caixas de branco. Então é legal para você testar essa técnica. E aí você vem com o vermelho também fazendo a mesma coisa, só que só em algumas partes, porque no bolo Red Velvet, normalmente eles jogam como se fossem uns farelinhos de bolo por cima para decorar. E as duas cores que eu usei foi literalmente vermelho e marrom. E agora a gente vai pra gelatina. Eu começo dando uma suavizada nas linhas também com limpa-tipos e venho colocando marrom nessas partes aqui, para dar uma escurecida já. E depois eu só venho esfumando tudo, pintando tudo, na verdade, com o marrom, né? Mas esfumando essas partes que eu coloquei o marrom, porque eu precisava desse marrom primeiro para dar uma profundidade melhor. Com o rosa claro, eu vou dar uma clareada em algumas partes, nessas partes que eu tô colocando aí. E nessas partes que eu tô colocando esse vermelho escuro, são as partes que tem que escurecer. Então presta bastante atenção nessa parte para você ver onde escurece e onde clareia. Então aqui, nessa parte, é pra escurecer com o vermelho mais escuro, se bem que nem marcou tanto, né? Mas tudo bem, é isso aí. Então, eu vou passar o vermelho escuro nessa parte também e aqui nessa outra lateral. E aí, eu venho com o rosa claro, sempre na parte de baixo, ó, colocando o rosa mais claro na parte de baixo para dar uma certa clareada, tá? Ele não fica tão claro, mas já dá uma clareada boa, assim, pra criar, né, os contrastes. Aí eu vou com o marrom dando uma reforçada nessas partes e com rosa ali de novo só para acender aquela parte que eu tinha esquecido e com rosa de novo para acender ali em cima, que eu também tinha esquecido. E o marrom vem de novo ali, ó, só fazendo o contorno dessas partes, tá vendo? Para destacar melhor. Colocar o marrom também aí para destacar essas divisões, né? Entre essas colunas aí da gelatina. E não esquece que sempre que você coloca o marrom, você tem que esfumar ele, tá? Vem passando branco nessas partes aí que tá mostrando no vídeo, que vai dar vai acender melhor, tá? O seu desenho, porque o rosa, ele não fica tão claro. O branco, ele acende muito melhor, só que ele faz os pontos certos de iluminação, né? E eu vou colocar a técnica de espatulado também, porque eu preciso do branco bem intenso. Mas você pode estar fazendo também, como eu disse, né, com caneta em gel ou então com guache, se você não quiser gastar o seu branco assim, pode fazer com guache ou caneta em gel também que tá super certo. Tinta óleo também dá, tá? Só uma dica a mais. E aí, com o preto, eu vou colocar em algumas partes ali bem específicas, tá vendo? Nessas duas partes de cima e ali embaixo, só pra dar um contraste e esfumar com o vermelho também. Bom, essas daí foram as cores que eu usei para fazer essa pintura da gelatina. E esse daí foi o resultado da nossa gelatina. Agora vamos para o quinto desenho, que é o tomate. Eu já comecei também dando uma suavizada, e aí eu vou passar o laranja com bastante força, com bastante intensidade, até essa marcação aí que eu vou mostrar pra vocês. Tipo, não é pra passar nele inteiro, sabe? É só um pouco da metade. E aí o restante eu vou pintar de vermelho, tá vendo? Vou pintando essa parte aí de vermelho e depois eu vou clarear a parte lá em cima, tá vendo? Nessa parte aí com amarelo, eu vou fazer alguns pontos de iluminação aqui, aqui e nessa parte aqui de baixo também. Agora, com o vermelho, eu venho puxando pra cima do laranja pra poder mesclar essas cores, né? Pra não ficar aquela divisão de cor no meio do nada, assim. Passo o marrom aqui pra dar uma profundidade e venho esfumando com o vermelho. E bem nessa parte aqui embaixo do cabo, eu vou passar o marrom pra fazer como se fosse a sombra do cabo. E aí, pra fazer as folhas, eu vou pintar com verde escuro e o cabo eu vou pintar com verde claro. E aí, com o preto, eu vou ir passando mais próximo, assim, da raiz, na ponta da folha, pra fazer um ar de iluminação, assim. E aí, com o branco, eu passo nessa parte de baixo, nessa lateralzinha aí. E vamos aplicar aquela mesma técnica de espatulado pra fazer os pontos de iluminação desse tomate, tá? Então, eu vou passar um pontinho de iluminação aqui embaixo e nessas outras partes que vai aparecendo aí pra vocês no vídeo. Essas aqui foram as cores que eu usei pra fazer esse tomate e ele ficou desse jeito aqui.
Pra finalizar, eu tava achando que tava muito vazio, então eu vim fazendo os desenhos aleatórios, colocando alguns elementos e escrevi óleo pastel ali do lado, né, pra só indicar o material, mas só pra não ficar tão vazio também, né. E esse daqui foi o resultado de todas as pinturas mais de pertinho, pra vocês verem com mais detalhes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais tutoriais assim, é só deixar aqui nos comentários sugestões também de temas pra fazer. Bom, se você não é inscrito também, se inscreva, tá? Deixe um gostei se você gostou. E é isso. Confira também os links na descrição com as sugestões de materiais para pintura com giz pastel oleoso e outras pinturas também. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!